Olá, nós somos a Academia do Empresário e nós agora vamos falar sobre crescimento do negócio. O que é crescimento do negócio? Crescimento de faturamento. Basicamente é isso. Tá? Crescer negócio significa que você vai vender mais. Tá? As fontes de crescimento do negócio são diversas. Você pode expandir geograficamente, você pode abrir novas unidades de negócio, você pode vender para mais clientes. As fontes de financiamento do crescimento são muitas. Tá? Mas basicamente, crescer em uma única palavra, tá? Ou em uma única sentença, é aumentar vendas. Tá? É faturar mais. O que todo empresário tem que identificar é o crescimento saudável. Né? Nem todo crescimento é saudável. Tá? Crescer é importante? Claro que é importante. Tá? Quem fica parado é atropelado. Certo? Mas o crescimento, quando não é saudável, ele pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Tá? Então, o crescimento saudável é importante. Nem todo crescimento resulta, num primeiro momento, de mais dinheiro no caixa. Tá? Que também é outra confusão normal dos empresários. Tá? Crescer dói. Tá? Algumas dores do crescimento se refletem no caixa. Tá? Por exemplo, o crescimento vai te exigir mais estrutura, vai te exigir mais estrutura não só de pessoas, como estrutura física, estrutura de controles, tá? Vai te demandar capital de giro e toda esta dor do crescimento precisa de recursos e de investimentos. Tá? Então, o crescimento ele precisa ser muito bem monitorado, ele precisa ser controlado, ele precisa ser administrado para que ele resulte em mais recursos, em mais caixa, né? E que a empresa fique mais saudável a partir do momento que ela cresce. Né? É mais comum do que você imagina empresas que se perdem no processo de crescimento exatamente no momento que elas deveriam comemorar, né? Cresci, vamos comemorar o sucesso, elas fracassam porque ela quebra nesse processo. Tá? Então, nem sempre crescimento resulta em mais lucro se ele não for feito de maneira consistente, né? De maneira controlada, de maneira consciente. Uma das consequências naturais, por exemplo, do crescimento é que as margens diminuam. Né? Quando você quer expandir mercados, é natural, por exemplo, que você tenha que avançar sobre a concorrência, certo? E aí o resultado pode ser que suas margens caem e teu lucro caia. Tá? Então, se você não tem controles financeiros adequados, você não consegue detectar isso. Tá? Então, nem sempre o crescimento traz mais lucros. Por quê? Porque você não está fazendo o crescimento da maneira correta. Tá? O crescimento ele sempre é saudável. Ele sempre é bom. Jamais tire da cabeça esta meta. Eu quero crescer. Mas você precisa crescer de maneira saudável e controlada. Tá? E aí, então, por isso que nem sempre os resultados financeiros acompanham o crescimento. Tá? Porque eles foram feitos de maneira desordenada. Tá? Então você cresceu e isso acabou deteriorando sua margem, você vai impactar no resultado. Tá? Então, para você ter a garantia de que o crescimento vai te trazer mais lucro, você tem que ter o controle desse crescimento. Tá? Certo? Bote uma frase, imprima, e ponha na cabeceira da tua cama. Quando você pensar em crescer, crescer dói. Ele exige recursos e você tem que ter o caixa e a empresa como um todo tem que estar preparada para o crescimento. O que é crescer da maneira certa? Pensa bem, cara. Você não construiria um edifício num pântano, certo? Você precisa criar as fundações. Então você vai estar preparado para o crescimento quando os teus controles estiverem estabelecidos da empresa. Quando você tem um negócio na mão. Aí você pode crescer de maneira adequada. Tá? Muitas vezes, o crescimento não só é inevitável, como ele é uma exigência. Tá? Porque, vou dar um exemplo. Você tem uma pequena loja de bijuterias, que fatura, sei lá, 30 mil reais por mês. Tá? E você quer ganhar 10 mil por mês. Eventualmente, esta pequena unidade não vai te trazer a renda que você sonha. Então, crescer, expandir é uma necessidade para que você consiga atingir os seus objetivos de vida. Tá? Como é que você vai crescer nesse caso? Provavelmente você vai ter que abrir uma segunda unidade de bijuteria, da uma lojinha. Tá? Certo? Aquela atenção que você dá para uma, você não consegue, você vai ter que dividir com a segunda. Se você não tem controles bem estabelecidos, o resultado pode ser que ao invés de você aumentar o lucro, você diminui o lucro. Tá? Então é isso.
O crescimento, além de ser imprescindível, muitas vezes ele é uma necessidade. O crescimento desordenado, o crescimento sem controle pode causar mais mal do que bem ao teu negócio. Existe algum evento onde buscar o crescimento não tenha muita lógica, não seja racional? Provável. Tá? Seria no caso onde, para você expandir o teu negócio, você precisa avançar demais sobre a concorrência. Né? Você tem um concorrente muito forte naquele mercado que você quer avançar e isso vai acabar com as tuas margens, tu não tem condições de suportar este embate. Aí talvez o crescimento, aí você vai ter que ter um negócio muito nichado, né? Então existem casos em que o crescimento talvez não seja não traga tantos benefícios, em que pese ele tem que estar sempre no topo das prioridades. O aumento de lucro provocado pelo crescimento, ele vai se tornar realidade a partir do momento que esse crescimento tem consistência, né? Ele tem fundações, ele tem fundamentos, ele tem controles, tá? Então, e por que o crescimento traz aumento de lucro? Por causa do ganho de escala. Tá? As tuas despesas fixas, o teu aluguel, a menina que você contratou para o financeiro, o rapaz que você contratou para a expedição, tá? Toda essa tua estrutura que você precisa para sustentar o teu negócio de pé, ela acaba se diluindo, né? Você ganha escala. Isso é ganho de escala. É quando o meu custo médio, minha despesa média, diminui em relação ao meu faturamento. Tá? Então se você fizer, isso é uma ressalva que deve ser feita o tempo inteiro. Se o crescimento é obtido com controles adequados, de maneira consciente, se o crescimento ele é controlado, se você tem a empresa na mão, o resultado final necessariamente tem que ser aumento de lucro. Se você sabe que o crescimento, que tua margem está se mantendo, que você está ganhando escala, o resultado óbvio dessa equação é o aumento do resultado. O segundo benefício que é extremamente importante quando se fala numa operação com escala maior, né? Uma operação que está crescendo, é que ele aumenta a tua capacidade de negociação, nas duas pontas. Ele aumenta a tua capacidade de negociação frente aos clientes, uma vez que provavelmente junto com o crescimento virão mais clientes, né? E a tua curva A, B de faturamento acaba se estendendo, tá? Você corre menos riscos de eventualmente perder um ou outro cliente, porque agora a tua operação é maior, tá? Então você consegue, digamos assim, ter mais poder de barganha na hora de fechar aquele negócio interessante, né? E na outra ponta, aumenta o teu poder de negociação com os fornecedores. Tá? Se você é pequenininho, é difícil que você consiga bons preços na negociação dos fornecedores, porque você é pequeno. Mas na medida que você vai crescendo, esse poder de barganha aumenta muito. E esse segundo benefício ele está também intrinsecamente ligado ao primeiro, que é o lucro. Tá? Então aumenta teu poder de negociação, você consegue fazer bons negócios, já que você não tem tanta dependência de um único cliente. Tá? Aumentando tuas margens, ao mesmo tempo aumenta o poder de negociação. Você consegue comprar mais e melhor, o que também aumenta as tuas margens. Tá? E o resultado dessa equação toda é mais lucro, tá? É mais resultado. E o terceiro benefício é tempo. Por incrível que pareça, quando você está iniciando a operação, tu é o eu sozinho. Tu é o vendedor, tu é o produtor, tu é o cara que cuida do caixa. Tá? À medida que teu negócio cresce, você começa a ter recursos financeiros para estruturá-lo. Tá? Podendo delegar aquelas tarefas que te consomem tempo para que permitir que você se concentre naquilo que o teu negócio mais precisa de ti, que é o pensamento estratégico. É para onde você vai conduzir o teu negócio. Tá? Então, um outro grande benefício do crescimento é que você vai poder contratar pessoas, você vai poder contratar inclusive profissionais melhores, pagando mais. Tá? E a partir desta qualificação da tua equipe, isso vai te resultar em mais tempo para que você dedique aquilo que o teu negócio pense. No pensamento estratégico, para onde a gente vai conduzir o negócio, qual é o futuro do negócio, certo? Você não vê, por exemplo, um bilionário como Elon Musk lá preocupado com o detalhe do parafuso ou como se paga as contas da Tesla. Ele está preocupado com o futuro da Tesla, mas é porque ele está grande.
No pequeno, ele estava lá preocupado, né? As operações consumiam um dia dele. Hoje não. Hoje ele pode pensar em coisas maiores. Né? Então o crescimento, ele tem esse efeito que é vital para ti, para a tua saúde, para o teu sucesso. Né? Que é permitir que você saia das tarefas pequenas, porque agora uma empresa maior você consegue contratar pessoas e pense no estratégico. Essa é a grande benefício do crescimento. Tá? Essa é uma coisa que você não consegue comprar. Tempo. O crescimento do teu negócio te dá mais tempo para você pensar no futuro. O que acontece se eu não crescer? Bom, eu já falei, né, que um alvo parado é mais fácil de ser derrubado do que um alvo móvel. Quando você está crescendo, você está se movimentando, você está se reinventando. Tá? Então, quando você abre mão do crescimento em torno de em troca de uma hipotética estabilidade, você se fragiliza. Tá? Você vai ter o conforto, a zona de conforto. Você vai ter o conforto das coisas previsíveis, né? Você compra sempre a mesma quantidade de insumos, você tem sempre a mesma estrutura, tá tudo certo. Né? É um conforto, até que venha uma jamanta e te atropele, porque você está parado no meio da rua. Esta sensação de conforto, que o empresário de sucesso acaba não tendo muito, né? Porque ele é sempre um sujeito inquieto, ele quer crescer. Então, se você está lá na ideia, mas será que vale a pena crescer? É porque talvez você esteja entrando numa zona de conforto, né, que é extremamente perigosa. Né, porque o teu negócio acaba não evoluindo. Você não acaba buscando soluções e o resultado é que você acaba, digamos assim, sendo engolido pela concorrência, que vira mais ágil e é mais ambiciosa. Né? Então, se você não tem ambição, mas o teu vizinho do lado tem ambição, ele vai te engolir. Porque ele vai ir atrás dos serviços, ele vai atrás de oferecer soluções completas, porque ele quer crescer, e ele vai crescer sobre ti, que não está crescendo. Tá? Então, o risco de não crescer é o risco de você morrer. Tá? Então, para mim, o crescimento ele é algo que tem que estar no topo das prioridades. Tá? O crescimento com consistência. Eu falo tanto aqui em crescimento controlado, mas o que eu estou falando? Eu vou te dar as etapas, tá? Primeiro, base. Tu tem que ter base. O que é base? A fundação é o controle de dados. Tá? São os dados, informações. Pelo amor de Deus, não cresça sem ter uma base sólida, tá? Uma estrutura sólida de informações que permita você mensurar o crescimento. Certo? Então você não consegue, né, dar um salto sobre uma base móvel. Tá? Um corredor de 100 metros, antes de dar o start, ele firma o pé para poder dar um impulso. Você não pode dar um impulso do crescimento se você não tiver uma base sólida. Então esta é a primeira parte. Que base sólida é essa? São os controles. Eles têm que estar estabelecidos. Por isso que você tem que nascer pequeno. Você nasce pequeno, mas pensa grande, e os teus controles são os mesmos controles que as empresas grandes têm. Essa é a base que eu falo. A segunda etapa é o seguinte: eu vou crescer. Você tem que identificar as fontes do crescimento. Você vai crescer onde, como e para da onde você vai, onde, como e quando. Quais são as fontes? Você vai crescer geograficamente. Você vai expandir para negócios aonde você não explora. Você vai expandir. Você vai aumentar o seu crescimento. A sua fonte de crescimento é em cima dos clientes que você tem. Você vai vender mais para os clientes que você tem. Tá? Você vai aumentar, trazer produtos, você vai criar novas linhas para vender, aumentar o mix de produto que você vende para o seu cliente. Né? A outra fonte de crescimento, você vai crescer sobre a concorrência. Não, eu vou tomar mercado, tá? Vou criar produtos novos, vou abrir novos nichos. Você tem que identificar as fontes do crescimento, ok? A outra questão relevante no crescimento é quais são os recursos que eu preciso para crescer. Quanto é a minha necessidade de capital de giro que suporta o crescimento do meu faturamento? Tá? É importante isso. As pessoas ignoram. Eu sempre digo, os empreendedores, eles geralmente pensam o seguinte: vou montar um negócio
Então eu penso na estrutura física, vou montar um restaurante, eu penso exatamente no que eu preciso ter na cozinha, quantas mesas eu preciso ter, como é que vai funcionar meu caixa, eu vou lá, compro o sistema, mas eu esqueço que eu preciso de papel de giro, né? Para poder suportar a minha operação, né? Porque eu preciso comprar alimentos, eu preciso eventualmente estocar, né? Os meus clientes vão pagar a prazo, porque eles vão pagar no cartão, como é que é isso? Tá? Então você precisa mensurar da onde vêm os recursos. Tá? Quando você vai crescer, você precisa de recursos, de capital de giro. Se você vai crescer via lançamento de produtos, você precisa identificar os recursos de desenvolvimento que vão permitir que você tenha os produtos novos. Tá? Se você vai crescer via expansão geográfica, provavelmente você vai ter que gastar, não talvez numa estrutura física, mas em viagens para você poder visitar os clientes e abrir clientes novos em regiões que você não atende. Ou seja, você precisa identificar os recursos financeiros e a maneira como você vai aplicar esses recursos financeiros para suportar o crescimento, certo? E a última etapa do crescimento é o monitoramento. Você precisa monitorar o crescimento. Tá? Qual é o impacto do crescimento no meu negócio? Eu aumentei os lucros em relação, faturava 100, agora faturo 200. Meu lucro aumentou? Minha margem aumentou? A minha despesa, que quando eu faturava 100 era 10, ela era 10%, eu ganhei escala, ela virou 8%, ou ela aumentou para 12%? Por que ela aumentou em relação ao peso do faturamento? Você precisa monitorar os resultados do crescimento para entender se esse crescimento é saudável, né? Se esse crescimento tem consistência. O que você tem que cuidar para que esse crescimento não traga mais prejuízos do que benefícios? Tá? Então, basicamente, alguns fatores. O primeiro é a margem. A segunda é a estrutura que suporta o crescimento. E a terceira é o caixa. Sobre a margem, tá? Você pode, por exemplo, uma das fontes de crescimento pode ser avançar sobre a concorrência. Isso, eventualmente, como você é um entrante no mercado, pode resultar em margens mais baixas. Tá? E isso pode comprometer o teu resultado. Você precisa controlar as margens para ter consciência de que suas margens não estão caindo a níveis insuportáveis. Tá? Quando você está crescendo, você obviamente está entrando em mercados que você não estava. Né? E você, nesses mercados especificamente, você é um entrante. Tá? Então, como é que é a situação normal? É que você entre para ser competitivo, você reduz a margem. Você entre como até você criar uma espécie de até você criar uma reputação naquele mercado, você vai ter que entrar com o argumento do preço. Isso acaba impactando as margens. Tá? Você vai ter que ter estratégias para mitigar esse efeito. Tá? Por exemplo, um mix de produto, tá? Melhorando o mix, que compõem uma margem melhor. Existem algumas estratégias que permitem você manter as margens saudáveis enquanto você está crescendo. Tá? Mas, geralmente, isso é um trade-off importante. Eu quero crescer, quero manter as margens. Às vezes, eles não são compatíveis. Você cresce, mas as margens não crescem. E aí, ou às vezes diminuem. Quando isso é salutar e quando deixa de ser saudável. Tá? Então, esse sempre é um ponto que deve ser cuidado com extrema atenção para que isso não impacte o teu negócio de maneira irreversível. Outro erro que é mais comum do que se imagina é o empresário projetar o crescimento e trazer a estrutura fixa dele antes do crescimento acontecer. Né? Eu preciso me preparar porque como vai entrar mais pedidos, eu preciso contratar mais pessoas. Só que os pedidos não entraram ainda, ele está antevendo o que vai acontecer e ele traz a estrutura antes do crescimento. Tá? E isso, obviamente, já corrói as margens e corrói o caixa no curto prazo e, eventualmente, o crescimento, né? Esse aumento de faturamento demora mais do que o próprio empresário previu. Aliás, é normal, inclusive, né? Uma vez que o empresário tende a ter um excesso de otimismo em relação ao futuro. Tá? Então, ele vai abordar o mercado. Tá? Ele vai crescer em determinado mercado, ele se estrutura para suportar aquele crescimento antes do crescimento acontecer, ele demora mais tempo do que o empresário tinha previsto e ele fica com uma estrutura incompatível com o faturamento atual. Tá? Então, esse é um cuidado extremo. O correto é você ir crescendo e ir trazendo a estrutura. Não se preparar para um crescimento que vai acontecer. Tá? E você pode achar
incrível, mas é muito mais comum do que você imagina, tá? Você ver empresários cometendo esse erro básico. Um ponto de atenção vital no crescimento é o caixa, tá? Uma vez que o crescimento demanda recursos, tá? E o caixa tem que ser suportado por isso. Tá? Então você tem que já, pelo menos, já imaginar, já antever aonde vão sair as fontes de financiamento do crescimento. Tá? Você já tem que ter lá seus limites de banco, de certa forma, aprovados. Né? Você trabalha com um banco que dá um limite X, mas e não quer aumentar o limite, você vai ter que abrir um segundo para suportar, tá? Para buscar os recursos eventuais que você precisa para suportar o crescimento. Então o caixa, ele é muito importante na gestão do crescimento. Esse dia eu estava conversando com um grande empresário, tá? Uma empresa que importa equipamentos médicos, e ele estava me falando de como e ele está crescendo a taxas exponenciais, e como isso está trazendo muito mais dificuldades do que ele imaginava. Por quê? Não é que o negócio não está melhor ou não está mais saudável, é que a necessidade de caixa, ainda mais numa empresa de importação que o ciclo financeiro é muito longo, né? ele sufoca o empresário, e aí você vê, como ele não entende muito esse processo, como está acontecendo, você vê lá na organização muita ansiedade. Então, se você quiser crescer e que esse crescimento não te traga ansiedade e medo, tá? Não te traga incertezas, você tem que entender qual é o impacto do crescimento no caixa e de onde vão sair as fontes de financiamento necessárias para suportar o crescimento. O que nós vimos nesse vídeo? O que é e a importância do crescimento para o negócio, quais os benefícios, quais as etapas que você deve cumprir, né, para estruturar esse crescimento e quais são os pontos-chave que você tem que ter cuidado para evitar que o crescimento do negócio traga prejuízos à operação. Obrigado por assistir esse vídeo. Né? Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, tá? Aquelas pessoas que precisam de orientação. Toda semana nós colocaremos vários conteúdos aqui no nosso canal que vão ajudar o negócio a prosperar. Tá? Então, se você tem aquele amigo que tem um negócio, precisa de orientação, traz ele aqui para dentro da academia. Tá? Obrigado. Deixe seu like, comente, mande sugestões de conteúdo que você tem dúvida, que você quer que o nosso canal aborde, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo. Sigam-nos nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo.